10h35. Bom dia para você. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pela audiência renovada aqui no programa Temática, ao vivo em nome de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. No WhatsApp, no aplicativo ou na agência, a Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. Financiamento garantido para a sua empresa. A RS Garante. Hoje é dia do quadro Moda de Verdade. Comigo ela, Cris Amoedo, consultora de imagem, já aqui conosco. Oi, Cris, bom dia. Bom dia. Tudo bem contigo? Bem, graças a Deus. Dia lindo, né? Dia Tão bom lindo. esses dias assim secos, né? Tu sabe, Cris, que eu vou te confessar, quando você me disse dia lindo, eu fiquei até pensando, porque eu saí muito cedo de manhã. Era escuro. noite. Era escuro. E depois eu não fiquei mais olhando na janela, o que é um erro, né? A gente deveria de vez em quando dar uma paradinha, olhar o céu, né? Uhum. Olhar o céu, né? Dar aquela refletida. Sim, mas o clima tá ótimo, 18 graus a temperatura, Delícia, gente. Clima delícia. gostoso, Para né? maio na serra. Tá bom, né? Tá ótimo. Tá bom. Cris, hoje eu te provoquei com um assunto, porque essa semana, eu não me lembro se fim da semana passada, não me recordo mais, mas nesses dias bem recentes aqui, eu passei numa loja, né? E que estava com uma liquidação, coisa e tal. E depois passei num mercado, que hoje nos mercados tem tudo, né? Tem. Tem outras coisas que não são só alimentos. E tinha, inclusive, roupas. E a gente estava fazendo uma comparação, e aí algumas pessoas que se reuniram naquela olhada de preço junto, conversando sobre o assunto. E o assunto eram meias calças, né? E a pergunta é, nossa, mas fio 20 ainda usa? Não usa mais? Porque é um fio bem fininho, quase transparente. A discussão era, mas aquece, não aquece? É só para isso, é só para aquilo? E aí um grupo de mulheres conversando sobre isso. Virou um debate no supermercado. E na loja também. Se a gente não sabe, é porque a maioria das pessoas não sabem também. Gente, isso aqui é um assunto para Cris, né? Pra gente falar. Fio 80, fio 120, que tem também, que parece quase uma calça, fio né? 150. Né? Então, assim, o que a gente deve usar e em que momentos devemos usar para ficarmos mais elegantes, alinhados? E a pergunta era essa. Fio 20 ainda usa? Aquela bem fininha que a gente sabe, é uma usada e uma, né? Colocada fora. Uma descartada. Mais ou menos isso. Então, né, que interessante. Esses temas, assim, eles são muito bons porque, de fato, por vezes a gente não aborda, mas é a dificuldade, a dor de muitas mulheres, né, de muitas pessoas. Fio 20, usa? Usa. Se tem no mercado para vender, porque tem quem esteja usando. O fio 20, o 30, o 40. Mas, respondendo a tua pergunta, Dudes, para a gente ficar elegante. Então, olha só, quanto menos fio nessa meia calça, mais ela brilha. E aí a gente precisa ter este cuidado. Quanto mais fio, quanto mais sobe, digamos assim, a gramatura, a espessura dessa meia, mais fio ela tem, mais opaca ela fica. Nós não temos uma meia 80 ou 150 que ela seja com brilho. A gente não tem, a menos que seja algo específico trabalhado, mas o natural dela não é. Quando funcionam essas meias, independente de cor, né? Cor de pele, fumê, preta, essa meia 20, 30, 40, são para eventos mais formais. São para o uso à noite. Não é para o uso durante o dia, porque elas vão brilhar. Então, imagina a gente andando na rua com uma saia midi, com uma meia calça que brilha e pegando assim os raios do sol. Aquilo chama muita atenção. Destoa desse contexto. Então, quanto menos fio, mais ela vai anoitecendo, mais vai usando no turno da noite. Quanto mais fio, mais opaca, ela fica mais informal. Então, entenda que tem eventos em que as mulheres, inclusive, usam vestido midi, e é dia frio, e elas colocam essa meia 80, 150, preta, e colocam o calçado preto. De verdade, vamos olhar para isso com um pouquinho de atenção, porque fica muito ruim. Então, faz a substituição, não com escarpão, usa com a bota, que isso não fica aparecendo, porque por mais que seja a meia preta com o calçado preto, a gente percebe essa diferença dos tons do preto e fica uma coisa assim, meio que... Sabe quando a gente tenta fazer uma gambiarra no negócio e ele fica muito ruim? É isso que acaba acontecendo. Então, a gente precisa pensar
que tem ocasiões que é melhor que essa meia não apareça. Eu vou voltar 2 casinhas atrás, Cris, porque eu te perguntei sobre se usa ainda ou não esse tipo de meia que você já explicou, mas talvez a gente precise entender para que a gente usa meia calça, porque talvez quando a gente faça uso Perfeito. desse acessório, a gente não tenha muito a clareza do porquê Exato. estamos usando, se é para não ter frio, se é para ficar mais elegante, se é para fazer uma composição com o teu look, aí tem as cores. Por que a gente usa meia calça, Cris? Por que a gente usa? Depende quem usa, até porque, inclusive, eu não uso. Eu não tenho adaptação com nenhuma meia calça, eu não consigo usar, porque dentro do formato de corpo que eu tenho, que não é o da maioria da brasileira, eu não tenho conforto com a meia calça. Testei várias e para mim não funciona. Então, fiz substituição, que logo eu já vou aqui indicar. Para que a gente usa? A gente usa para dar acabamento em algumas ocasiões e para aquecer em outras ocasiões. Depende dessa meia. Então, essas meias mais finas, elas não aquecem. E tem gente que pode questionar e dizer, eu acho que aquece. Então, perceba o teu pé como é que fica quando você usa a meia calça. O pé fica gelado. Parece que vai cair os dedos se tiver um dia frio. Não aquece, é um sintético que não vai aquecer. Aquilo não aquece de forma nenhuma. Essas de menos fio. Então, para que eu vou usar? Eu vou usar para não estar com pele diretamente à mostra em algumas ocasiões, porque não convém que a gente esteja mostrando a pele da nossa perna em alguns lugares, em alguns eventos. Então, a gente vai usar para acabamento. E as meias que a gente tem esse fio mais encorpado, sim, elas protegem do frio. Entendi. Então fica aí a dica para a gente pensar um pouquinho. Para que eu estou usando essa meia? Já ajuda a definir uma composição, né, Cris? E até Já entender, ajuda. assim, né, Beverly? Muitas pessoas, quando são convidadas para eventos sociais, casamento, formatura, bodas, 15 anos, essas coisas, né? No período de inverno, elas acabam indo para essa meia calça mais grossa e ela não cabe nesses eventos. Então, vai com a meia calça mais fina, ela vai dar esse acabamento. Porém, o que acontece? Muitas mulheres têm muito frio, sentem muito frio. Então, a minha dica é, pense em mudar a roupa e não usar essa meia calça. Porque vai ficar desconfortável, vai passar muito frio, não vai aproveitar o quanto gostaria, porque essa meia fina, de fato, vai fazer a pessoa ficar congelada. Congelada, certamente. E a gente está num momento em que todo mundo quer conforto, né? Talvez por isso a gente Ninguém abre pensou mão. no desuso, né? Então, elegante fica. É uma Fica. questão de se você se adequa a usar mesmo passando frio ou não. É isso, Exatamente. né? Ok. E entender também, muitas vezes, o local do evento. Porque Não caiu muitos... de moda, essa é a minha pergunta, né? Não, Não meia caiu. calça. Não, inclusive a gente tem assim, ó, mais do que nunca se usando meia calça hoje, porque nós temos as rendadas, as estampadas, as coloridas. Nós temos uma estampa, não são muitas mulheres que usam, mas ela é um clássico, que é aquela estampa que veio do guarda-roupa masculino, como mais uma vez a gente indo para o guarda-roupa masculino pegar algumas coisas, que é aquela estampa que chama Argyle, que ela é uns losangos, que usam em meias masculinas, em malhas masculinas. Tem a meia calça com essa estampa. E ela lembra até, para quem não sabe qual é, ela lembra assim até um xadrez tartan, né? Que pode ser tanto o diagonal com horizontal e inclinado, né? Acho essa meia longa bastante as pernas. Muito. E fica linda. Mas é só saber onde vai usar. Arrendada. Eu tive um caso de uma empresa que eu atendi e que, quando me contrataram, a pessoa me disse, olha, nós temos um problema sério com uma secretária de um cargo importante aqui, que ela trabalha durante o dia com meia calça rendada. Não cabe. Esse rendado vai ser para a tua vida pessoal e, de preferência, vida noturna. Né? Então, é só a gente entender sempre onde vai usar, mas se usa muito meia calça. Cris, outra pergunta. Essa meia um pouco mais fina e que se usa com peças um pouco mais elegantes para um evento, para um momento especial ou para um compromisso na tua jornada de dia, mas que seja um compromisso mais formal, ela precisa, a gente precisa se atentar à questão das cores delas, Precisa. que tem tons, né? Mesmo Precisa. as transparentes, elas têm tons. Tem. Vai pro tom da pele, né? De preferência, eu sempre indico, quando as clientes me pedem, que comprem em lojas especializadas, porque faz toda a diferença. Se eu for numa fast fashion me atender, eu não tenho esse conhecimento de saber o que melhor vai funcionar com a minha pele. Até tenho, né? Por causa da coloração, mas eu estou dizendo de um modo geral. A gente não tem esse conhecimento.
Então, se eu vou numa loja onde a pessoa ela é especialista em meia calça, ela vai me dar muita informação que eu não tenho, inclusive sobre esse tom. Subir um tom, então, assim, escurecer um pouco mais, sempre vai melhorar se for usar essa meia durante o dia. Que não fique aquela sensação de que eu estou com a pele da minha perna à mostra. Quando a gente fala a gente está falando aqui de trabalho, né? Quando nós falamos de um ambiente profissional, sempre que tivermos muita pele à mostra, nós estamos perdendo pontos profissionais. Nós estamos indo para um lugar, não seria nem vulgar, porque tem casos que não fica vulgar, mas que não fica adequado. Se perde essa adequação. Então, na dúvida, vai usar uma preta, vai usar uma fumê, usa com um pouquinho mais de fio, não usa 20, daqui a pouco usa 40, que ela vai proteger um pouco mais a questão de aparecer pele. Entendi. Outra dúvida agora, saindo um pouquinho para a vida mais do dia a dia, né? Essa moda mais normal do dia a dia, vida de trabalho, vida de estudar e etc. Muitas vezes as pessoas usam, né, uma composição com uma peça que ou é um vestido, ou muitas vezes é um. Normalmente é vestido, né? Ou então até uma espécie de sobrelegue um pouquinho mais compridinha, alongada. E aí usam aquelas meias calças que fecham mais, né? Elas ainda são meia calça, elas não são uma calça, não são uma leg. É uma meia calça, né? A gente percebe que é uma meia calça, mas já mais fechadinha. Com que tipo de calçado combina? Então, olha só, quando a gente fala de uma meia mais fechada, mais encorpada, observa, faz o teste aí em casa, quem está nos ouvindo, né? Se colocar essa meia mais fechada com um escarpão, perceba que falta harmonia. Sai a beleza desse contexto, desse look. Então, eu sempre indico que use com bota. Se tiver e puder, bota de cano longo, com vestido, com saia, até com shorts a gente vai Aquelas conseguir usar. botininhas que tá super na Os moda para pessoas coturninhos, mais jovens, né? exatamente isso que quer dizer. Funciona muito, mas a gente tem que entender ali uma questão da tua comunicação, da tua profissão, onde você está inserida, porque tem coisa que vai ficar ruim ao invés de ficar bom. Na tua vida pessoal, no teu final de semana, vai super funcionar e vai ficar incrível. Agora, no teu ambiente de trabalho, vai ter uma comunicação inadequada. Então, pensa sempre que essa meia mais encorpada, ela funciona melhor com calçados mais fechados. Entendi. Pode ser um Oxford, pode ser bota, pode ser coturno, pode ser botinha de cano curto, mas ela funciona melhor com calçados mais fechados. Uma das questões das meias calças também sempre foi, Cris, que a gente tem momentos que a moda dita, por exemplo, mesmo em estações mais frias, que pedem uma meia calça, calçados que são abertinhos na ponta, tem uma aberturinha, coisa e tal, e é aquela dúvida, porque tem um acabamento normalmente da meia calça, Exato. que tem ali no final. E tem pessoas, como eu, por exemplo, que sentem muito uma sensação desconfortável de usar a meia calça direto no sapato. Então, quando o sapato permite, a gente usa meia calça e uma meinha, né? Uma meinha mais de algodão que o toque fica melhor, não soa tanto o pé, fica mais confortável, né? Como é que a gente Sim. dribla essas situações, né? E fica muito feio usar uma meinha, se o calçado permite, uma outra meia? Não, não, não. Muito pelo contrário. Eu costumo indicar, tem mulheres que não têm problema com o uso da meia calça, mas tem problema com o frio. Então, o que eu sempre digo? Como ela é muito sintética ali e ela não vai te aquecer, muito pelo contrário, ela vai te congelar, coloca a meinha invisível, essa da academia, primeiro, de algodão, e depois coloca essa meia calça. Por quê? Porque essa meia de algodão vai fazer com que o teu pé permaneça aquecido, que ele não esfrie. Vai usar uma bota, vai usar um coturno, vai usar algum calçado que tem algum cano, não tem problema nenhum. Só faz o teste de que quando você senta não apareça, pelo amor do Senhor Jesus, né? Porque daí fica muito ruim. Inclusive, para mulheres que têm problema com o uso da meia calça, que eu disse que ia deixar a dica, o que eu faço? Eu não uso nenhum tipo de meia calça, não tenho adaptação. Então, eu uso uma legging de uma marca aí que é especialista, que tem nos shoppings, que ela é como se fosse esse fio 150, que ela traz uma comunicação quase como se fosse ali a meia calça, só que ela termina no tornozelo, ela não pega a parte do pé. Por quê? Eu até prefiro, porque daí eu vou prender uma meia de algodão nessa minha legging, entendo, não é legging de academia, é uma legging específica, né? Eu vou prender a minha meinha de algodão ali e eu sei que o calçado que eu estou usando não vai aparecer essa meia que está prendendo a minha legging.
Então tá tudo bem. Uma bota de um caninho mais longo, senta, levanta, faz o teste. Não vai aparecer a meia de jeito nenhum? Não. Então vai pra vida e tá tudo certo. Interessante. E cores pro dia a dia? A gente pode abusar, porque a gente acaba sempre comprando preto, cinza. A gente pode abusar das cores e como combiná-las, se for adotar o uso de cores? Pois então, olha só. Mais do que abusar é a gente entender se no nosso trabalho a gente tem liberdade para isso. Existem Uhum. algumas funções e algumas profissões que não têm liberdade nenhuma de sair de dentro de um dress code mais formal que aquela empresa está pedindo, aquela profissão está pedindo. Agora, se é uma pessoa que tem liberdade, usa a meia que tiver com vontade de usar, a cor que tiver com vontade de usar, entendendo a tua comunicação. Precisa combinar? Não, ela não precisa combinar. A meia, inclusive, não precisa combinar com o calçado. Mas por que que a gente fala de combinar? Porque fica muito mais elegante, fica muito mais fluido, alonga a pessoa, não faz corte na silhueta, mas não é uma obrigação. Pode usar com a cor. Eu posso usar um sapato preto com uma meia marsala? Pode, claro que pode. Entendendo o teu contexto. Entendendo que o que você está comunicando esteja coerente com aquilo que você de fato quer colher como resultado. E um outro ponto importante e as meias estampadas com cor, porque a gente teve, acho que uns 3 anos atrás, a gente teve muito uso das meias coloridas e com estampa. Pode também? Pode. Mas, qual é o cuidado? As cores da tua roupa, para a gente não fazer virar ali o samba do crioulo doido, né? Porque tá comunicando o quê? Nossa, tem tanta coisa que eu não consigo entender o que essa pessoa comunica. Então, se quiser alguma coisa mais harmônica, pega com que a tua meia ou ela faça uma combinação com o teu calçado ou com alguma outra peça do teu vestuário, ou com a tua calça, ou com a tua bermuda, ou com o teu casaco, ou com a tua blusa, que não fique assim tantas cores ao mesmo tempo, porque daí fica confuso. E para fechar, agora uma pergunta da Jussara, que a Jussara diz o seguinte: Cris, eu tenho visto aí, desde anos anteriores, algumas meias calças que são rasgadas de propósito. As pessoas já compram elas rasgadas, né? Para usar, para compor aquele look mais despojado, assim como o estilo das calças jeans que vinham rasgada, coisa e tal. A calça jeans, ela disse, eu já acostumei, eu acho até legal, até tem uma, ela disse. Mas essa da meia calça rasgada para ela não cabe na cabeça. Tem algum momento que isso fica elegante? Que fica bom? Ai, ai, Vamos ai. escolher A as cara da palavras. Cris. A cara da Cris. A cara da Cris é um não. Pois então, né? Mas não radicalizando, o que que eu indicaria? Primeiro assim, né, Jussara? Se tem à venda as meias rasgadas, eu vou te dizer, eu nunca vi. O que eu sei é que a meia rasga, a pessoa vai para a vida, ela usa, ela resolveu terminar de rasgar e foi para a vida e está dentro do estilo da comunicação e ela Mas foi. aí é um fiozinho puxado, a gente Ok, até entende, né? Acontece, né? exatamente. Então, assim, se quiser uma meia assim mais ousada, usa a arrastão, então. Que é aquela que lembra as redinhas de batata. Lembra as redinhas da Aham, batata? aham. Usa meia arrastão, porque então assim, pode usar, e inclusive algumas mulheres usam a calça essa destroyed, rasgada, ali, né, com esses buracos nas pernas, esses destruídos, e ela usa essa meia arrastão por baixo. Pode? Pode. Está dentro do estilo dessa mulher, está dentro dessa comunicação, está tudo bem. Mas, de fato, assim, ó, meia calça rasgada, desleixo. Ponto final. Pronto, deu. Cris, alguma coisa que eu não tenha perguntado, ou enfim, não surgiu aqui que você queira falar sobre minha calça ainda? Foi bom esse quadro, hein? Bem Pô, útil. isso é bem interessante, né? A única coisa que eu diria é assim, ó, cuida também os tecidos que você usa com essa meia calça, né? Então, daqui a pouco a pessoa, ela vai usar a gente está com um tecido hoje muito em alta nessa estação, que é o cetim. E tem muitas mulheres usando a saia de cetim, a saia midi de cetim. Só que a saia midi de cetim com a meia fio 80, Fica ela já vai estranho. ficar uma coisa assim não tão agradável de ver. Então, entender a delicadeza daquilo que está compondo, né? Vai para frente do espelho e seja um pouquinho crítica contigo ali. Diz, tá mais ou menos, então não vai. Tá muito bom, então eu já tô indo. Cris, obrigada pelas dicas, viu? Obrigada, eu. Dá teu arroba aí que muita gente me perde. @, eu sou o Cris Amoedo. Pronto, gente, eu fecho por aqui o quadro de hoje. Ele fica armazenado